Boa tarde a todos e a nós todas. É com grande alegria que a gente começa o 12º episódio do Fórum SGW Compass. Então, a gente já começa agradecendo, né, essa experiência com todos aqui presentes e acompanhando temas assim que para a Blue Compass são bastante caros, né, muito afinados com a proposta de valor da empresa e com aquilo que ela se propõe levar para o mercado, né? O tema de hoje, como vocês devem ter visto no convite, é mudanças constantes e o desafio das empresas, qual o papel dos especialistas. Mas antes de adiantar e apresentar os nossos palestrantes de hoje, queria fazer uma alusão aos temas que a gente já viu durante o ano e a correlação deles com o tema de hoje, né? Desde o primeiro episódio, o fórum começou quinzenal e no segundo semestre passou a ser mensal, então toda primeira quinta-feira do mês. E desde então, desde o nosso primeiro episódio foi em 14 de março, a gente vem falando de pessoas, de cultura. Falando de cultura, a gente mencionou o papel do conselho, né, na cultura organizacional, falamos também sobre a importância da cultura na valorização empresarial, como a gente trabalha com a cultura da prosperidade sustentável, mencionamos sobre ESG, o impacto das práticas ESG também na valorização empresarial, falamos de inovação em alguns episódios, a importância hoje desse olhar da governança para a inovação e para os próprios empreendedores, enfim, investidores em novos negócios e novas empresas, né? Dentro dessa questão de inovação, não poderia deixar de ser, a gente falou de inteligência artificial, alguns mitos, algumas verdades, né, algumas tendências, a gente conseguiu abordar. Depois fizemos esse ciclo e voltamos para as pessoas, agora olhando para elas como agentes de inovação, abordamos bastante o aspecto da governança e a relevância das pessoas que ocupam papéis dentro da governança, né, e o olhar delas para a cultura, para a inovação, para a sustentabilidade, além da própria performance e produtividade das empresas, né, dentro sempre de um contexto de valorização empresarial. Falamos sobre prosperidade, também no papel das lideranças, o impacto de novas agendas, as organizações. Então, nesse sentido, a gente vem falando, né, compartilhando aqui, trocando muito sobre aspectos importantes, como eu disse, que são caros para a Blue Compass, né, como a parte de cultura organizacional, governança, gestão sustentável, valorização dos negócios, o foco nas pessoas. E hoje, especificamente, o nosso tema é voltado para aqueles, né, a gente falou, qual o papel dos especialistas? Então, não só para as pessoas internas de uma organização, sejam elas equipe, lideranças, parte do conselho, enfim, da governança, mas qual é o papel, diante de todo esse cenário que a gente viu esse ano, dos especialistas, dos consultores, daqueles que, de alguma forma, são alavancas dentro das mudanças, das adaptações e da própria responsabilidade, resiliência das empresas, né? E para falar desse assunto hoje, a gente tem o Mauro, né? E o Mauro Vicente e o Wagner Schwartz, que são, enfim, parceiros e, como é que se diz, já integram o ecossistema da Blue Compass há muito tempo, até antes de eu entrar, né, na Blue Compass. Eu vou apresentá-los, então, para rapidamente já passar a voz para eles, tá bom? O Mauro é engenheiro mecânico, pós-graduado em administração da produção, com MBA pela Thunderbird University, Estados Unidos e França. É executivo C-level de empresas multinacionais de grande porte, com foco na gestão de plantas industriais, nos segmentos de autopeças, então ele mencionou Brosol, Grummer, SAG, metalúrgico de distribuição na Açotubo e eletroeletrônico na Piau Legrand. Especialista em SOP, Sales and Operation Planning, DIO, Desenvolvimento e Estruturação Organizacional, e Supply Chain.
Liderou projetos de integração e transferência de unidades produtivas, processos de startup, compra e venda de unidades M&A. É hábil na aplicação de conceitos de Kaizen e Lean Manufacturing, na melhoria dos processos, na redução de custos e na implantação de sistemas de qualidade. Atualmente é sócio da Trizer Consulting e também atua como conselheiro consultivo de empresas de autopeças. O Wagner Schwarzer, diretor da Trizer Consult desde 1994, trabalha como consultor junto a consultorias com renome nacional e internacional, como Corpus Librand, Zankin Fairbanks, Gauss Consulting, e desde 2000 como consultor independente. Tem grande experiência na área de gestão de empresas, dos ramos metalúrgico, têxtil, automobilístico, e também nas áreas de prestação de serviço, comércio, saúde, ensino e conhecimento no terceiro setor. Implantou em empresas de diversos ramos e portes várias ferramentas de qualidade, além de planos de negócio e planejamento estratégico, com visão bastante prática, apoia microempresas e empreendedores aplicando modelagem de negócios por Canvas. Como consultor, além da experiência na área de qualidade, possui também conhecimento na área comercial e projetos de alavancagem de vendas, melhoria de eficiência industrial e análise organizacional mediante as mais atuais ferramentas de gestão e tecnologia de informação. Atua em empresas como Café do Ponto, a Cesita, Leão Júnior, Duratex, Oswaldo Cruz, SL Saúde, Indústria Química River, Pirelli, Analytical Solutions, entre outras. Tem formação em engenharia e vem se atualizando em vários seminários, workshops e demais eventos, sempre atuando com conceitos de coaching, técnicas de neurolinguística. É examinador do Prêmio Nacional de Qualidade, o PNQ, pela Fundação Nacional de Qualidade, ciclo 2007, e auditor de SA 8000, Social Accountability, ISO 9001, 17025, além de estudioso da norma ISO 26000, de responsabilidade social e práticas de compliance. Eu já estou com vocês em alguns episódios, mas nasci em São Paulo, filha de um mineiro e uma paulistana, desde pequena estudando e trabalhando com arte, musicosofando, como eu costumo dizer, mas sou bacharel em comunicação social pela FAAP, MBA em marketing pela USP, tenho especialização em administração de empresas e administração de marketing pela GV aqui de São Paulo. Também fiz especialização em pensamento resiliente para o desenvolvimento na instituição Estocolmo Resilience Center e vivendo valores na instituição Living Values Institute, com ampla atuação como instrutora, gestora, consultora estratégica e membro de comitês de estudo e comitês multissetoriais. Tenho forte atuação em design e desenvolvimento estratégico, utilizando modelos próprios, autorais de apoio, que integram basicamente os princípios de três vertentes: a Regenerative Development Design, DDR, Project Based Learning, PBL, e Lifelong Learning, visando o desenvolvimento integrado de pessoas, projetos e organizações. Tenho atuado no fortalecimento de culturas, comunidades e modelos organizacionais orientados ao propósito, com resultados destacados tanto no posicionamento do negócio, como no engajamento dos diversos públicos e compartilhamento de conhecimento. Sou fundadora da GARI, Modelos Sustentáveis, responsável pela unidade de cultura da Blue Compass e membro da rede Etos de especialistas. Sem mais delongas, Mauro, se você estiver pronto, o Mauro, então, vai falar para a gente sobre qual o papel dos especialistas, vai falar sobre soluções, sanar problemas ou ampliar potencial. Ok, Ania, muito obrigado. Wagner, eu vou tentar por mim aqui, vamos ver se eu consigo fazer, caso não. Você já está fazendo? Então que ótimo, já me ajuda. Esse é o fim. Está sem som. Você quer passar para mim? Wagner?
Deixa eu tentar, então. Se precisarem de algum help, podem me encaminhar aqui pelo WhatsApp, tá? Eu já estou com a tela aqui, só que não está aparecendo, né? Ainda não, pode só compartilhar. Acho que ela parou de compartilhar. Você estava compartilhando e parou. Agora só... Vou levantar agora. Voltei à apresentação. Veio, está aparecendo a apresentação. Agora, quem está comandando o Magno, você ou eu? Olha, eu subi agora. Como é que está aí? Não, agora está aparecendo. Tá. Então, a palavra está com você. Tá. Então é você que está comandando. Isso. A apresentação aqui do PowerPoint, eu que vou passando, você só pede para eu passar. Tá ótimo. Bom, como a Ania falou, a gente veio hoje aqui para falar sobre... Eu vou falar sobre soluções, né? Mais voltado a entender se nós estamos sanando só os problemas dos nossos clientes ou se nós estamos buscando ampliar o potencial. Vão ser depoimentos meu e do Wagner das nossas vivências. Lógico que eu estou falando das minhas experiências como consultor, ele vai falar das dele, e nós temos um período que, desde que fundamos a Trezor, estamos juntos. Então, nós vamos abranger esses períodos todos aqui. A gente entende que esse é o desafio das empresas, de se manter no cenário, né, onde elas estão colocadas. E qual que é o nosso papel, né? Nós, como especialistas, qual que é a nossa contribuição? Qual que é o nosso mercado? A gente está atuando, mas com foco em quê? Né? E aí, vamos tratar um pouco também de como a gente pode ampliar os nossos clientes. Pode passar aí, Wagner, por favor. Bom, nós estamos aqui enxergando se é um problema ou se é um potencial. O mercado, o que o mercado pede? O mercado pede agilidade e assertividade. E as empresas buscam o quê? Ganhos. Sejam eles de lucratividade, de market share, de imagem, de valor. O empresário está sempre buscando ganhar, né? A razão do negócio dele é ter a lucratividade. Ele tem ganhos que ele gostaria de ter também, como market share, imagem, valor, mas ele busca, basicamente, a lucratividade. Pode dar uma andada aí, vai. Bom, as empresas, o que elas pedem? Elas pedem soluções rápidas e baratas, praticamente mágicas. Elas querem, assim que sentem a dor, que alguém ou alguma entidade venha e ali ela se debruce sobre o problema, tem uma solução rápida, uma solução assertiva e, principalmente, de baixo custo, né? Elas querem o ideal. E agora, o que nós estamos preparados para entregar? Nós estamos preparados para entregar um diagnóstico preciso, um trabalho duro e resultados mediante esse trabalho. Nada, né, com varinha de condão, nada com pozinha de pilim-pim-pim, nada que se resolva com uma visita semanal de 2 horas e pagando muito barato por isso. Então, é com foco nisso que nós queremos começar o nosso bate-papo hoje com vocês. Essa é a nossa visão, como eu falei no começo. Queria entender também depois, na hora que a gente abrir para as perguntas, se vocês também têm essa visão, se vocês compartilham conosco, ou se vocês têm uma visão diferente. Vamos lá, Wagner. Então, a grande pergunta que é como se posicionar nesse mundo que não fala a mesma linguagem. Alguém quer alguma coisa rápida e barata e alguém está disposto a trabalhar duro para poder entregar um resultado possível, um resultado construído, né? Então, eu estou colocando aqui que o nosso foco deve estar em empresas de pequeno e médio porte. Por que eu falo isso? Eu falo empresas que estão com faturamento entre 3 e 300 milhões, que é onde nós vamos encontrar a grande maioria das empresas brasileiras. Esses dados que eu estou trazendo, de empresas de 3 a 300 milhões, eu estou aqui com uma classificação de porte de clientes do BNDES. Então, ele fala que a microempresa é a MEI, né, que fatura menos que 360 mil,
uma empresa pequena, que é a empresa dentro do Simples, podemos chamar assim, que vai de 360 a 4,8 milhões de faturamento por ano, uma empresa média de grau 1, de 4,8 a 90 milhões, uma média de grau 2 de 90 a 300, e acima disso são empresas grandes que faturam acima de 300. Se pegarem uma classificação, por exemplo, da Anvisa, que leva em consideração varejo e mercados, é uma classificação diferente, mas eu acho que a do BNDES é uma classificação razoável. Esse universo é o universo que eu entendo que as nossas especialidades conseguem atingir. Acima disso, empresas grandes, vamos colocar no lugar do cliente, quando eles precisam de um aporte de conhecimento, que eles precisam resolver um problema, eles não vão entrar na internet, no LinkedIn, pesquisar quais as consultorias que estão lá e buscar uma delas para poder fazer cotação. Eles vão nas grandes empresas, porque nem é a escolha deles, muitas vezes, a matriz deles na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, já manda aí através daquelas empresas, porque eles têm contratos globais. Isso, na minha carreira, eu vivi muito, né? Por mais que eu tinha aqui, vou dar qualquer exemplo, uma empresa de auditoria que era muito boa, muito bem qualificada, num preço ótimo, eu tinha que usar que a matriz usava. E ela usava uma das grandes, das Big Four, eu tinha que usar uma delas, pagar um valor que eu não tinha no meu caixa, então eu tinha que ser até subsidiado, mas eu não podia mudar de empresa. E era assim também na hora que eu tinha que escolher um software que eu queria implantar. Então, assim, multinacional tem muito disso, né? Quem trabalhou sabe que está muito arraigado a contratos globais. Mas, caindo aqui no nosso mercado, no mercado de empresas de 3 a 300 milhões de faturamento por ano, essas empresas não têm a mão pesada da matriz, então elas têm que se virar por elas mesmas. Então é nessa hora que nós temos que buscar atender esse tipo de empresa com esse tipo de segmentação que eu passei agora. Pode ir, Wagner. Bom, dessas empresas que eu considero que são a grande maioria das empresas no Brasil, nós vamos ter ainda muitas empresas que são familiares. E com certeza nessa década vão passar por transições e sucessões. E aí é que está. Muitas dessas empresas, elas não têm boas técnicas, nem boas ferramentas de gestão. E fazem da mesma forma que fizeram desde que a empresa foi iniciada. Só para a gente ter ideia, eu trago dados aqui de um monitor global de empreendedorismo, foi feito pelo Sebrae em 2022. Onde afirma que 60% dos brasileiros desejavam ter o próprio negócio. Mais do que isso, um levantamento constatou que 70% da população adulta, entre 18 e 64 anos, de alguma forma já estava envolvida com empreendedorismo. 42 milhões de brasileiros tinham seu próprio negócio e 51 milhões se colocavam como potenciais empreendedores. Então, é muita gente querendo empreender. É muita gente querendo se lançar. Dos vários segmentos, dos vários tipos de mercado, seja ele de fabricação, seja ele de comércio, seja ele de serviço, mas tem muita gente querendo empreender. E todo esse pessoal está preparado? Todo esse pessoal, além de ter a coragem de lançar o seu negócio, tem habilidade para resolver os problemas que com certeza vão aparecer? Um empresário, amigo meu, CEO de uma empresa, ele comprou essa empresa há mais ou menos 8 anos, e ele produz alimentos. Ele comprou a empresa, ele produzia 800 quilos de alimento por mês, por ano. Hoje ele produz 150 toneladas. Ele falou assim para mim: Mauro, nenhum negócio nasce grande. A única coisa que nasce grande é filho de baleia. O resto tem que ser passo a passo, tem que ter um caminho traçado, tem que enfrentar os problemas. Por isso que esse mesmo dado que eu trouxe para vocês do monitor de empreendedorismo do Sebrae, ele revelou que no ano seguinte, eu falei de dados de 2022, 2023, mais de 40% das empresas fecharam. O dado é que a empresa não consegue durar 5 anos. Tem muito motivo para isso acontecer, mas aqui entre os principais aparece falta de planejamento, despreparo e descontrole de gestão. Muitas vezes o empreendedor tem a vontade, ele tem às vezes até o capital inicial, consegue arrumar esse capital inicial, mas na hora que ele se lança no negócio, ele não consegue resolver os problemas. Então,
eles têm que ter um pouco desse risco que eles estão assumindo ao colocar um negócio para rodar. Qual que é o risco que ele está assumindo, né? É fundamental que ele tenha uma ideia da capacidade que ele tem de absorver mercado, de resolver problemas. Bom, é um caminho longo a ser percorrido, e o que eu sinto, né, e depois o Wagner vai comentar a visão dele também, é que os empresários não têm esse preparo. Aos primeiros indícios de problema, surgem as crises, essa empresa é familiar, isso vai para dentro da família, se a empresa tem sócio, isso descamba. Eu já conheci, vocês com certeza conheceram, pessoas que perderam amigos, perderam casamentos, não falam mais com irmãos. Então, assim, onde que essas empresas estão errando, né? Aí eu acho que tem um pouco do que eu quero comentar no slide seguinte do nosso papel. Por favor, Mário. Os empresários, os empreendedores, muitas vezes não têm certeza do que eles precisam. E eles não sabem nem para quem pedir ajuda, eles sentem a dor. Cansei de falar com empresários que falam, olha, meu fluxo de caixa não comporta. Mas não comporta por quê? Não, porque eu não consigo pagar minhas contas. O segundo porquê, mas qual que é a sua situação? Depois de 3 porquês, ele estava investindo, não tinha margem nos produtos que ele trabalhava, a empresa dele tinha muito desperdício, uma produtividade horrível, pessoas mal qualificadas, não definição dos processos. Então, assim, eu estou falando experiência que vale para a empresa, vale para comércio, vale para serviço, né? São regras, são técnicas, são ferramentas de gestão. E a pessoa, por ser empreendedor, não está embutido na necessidade dele de entender de tudo. Ele, com certeza, não faz a contabilidade. E se fizer, talvez ele não faça o serviço de portaria, né? Porque ele é empresário, ele não é super-homem, ele não é multifunção, então ele precisa de ajuda. A dificuldade de não poder pagar nunca vai poder ser maior do que o risco de perder a empresa. Então, ele tem que enxergar e saber pedir. O nosso papel nisso, como especialista, é ajudar a fazer esse diagnóstico, é mostrar que a dor, né, que ele tem, qual remédio que deve ser dado, e além de qual remédio, qual a dose, quando, qual a frequência. Muitas vezes aquela dor é reflexo, ele nem está enxergando o problema. Muitas vezes a gente consegue ajudar não deixando esse problema aparecer. Por muitas vezes, na frente de empresários, ouvi assim, não, mas eu tenho isso tudo planejado. Eu falei, então me mostra, pelo menos para poder fazer uma crítica. Não, mas está aqui. Como está aqui? Né? Você tem ideia do que quer fazer, mas você não consegue passar isso para ninguém, nem para o seu sócio, nem para o seu gerente da comercial. Então, assim, difícil as pessoas entenderem o que está se passando na sua cabeça. O pior ainda é você ter certeza se aquilo que você está pensando hoje, você vai continuar pensando amanhã. Então, tem coisas, eu estou falando de coisas simples, mas entendo que, da experiência desses últimos anos como consultor, é o que eu tenho mais ouvido. O Wagner, com certeza, vai dar os depoimentos dele também. A gente tem muito empresário, eu posso falar que, além da coragem, teve um pouco de sorte e se mantém de pé. Mas ele é de ajuda que ele precisa. E ele precisa saber onde buscar essa ajuda. Ele precisa, primeiro, estar convencido que ele não consegue resolver tudo sozinho. Segundo, muitas vezes o consultor, isso é experiência própria também, você vai lá para resolver uma unha encravada, você acaba fazendo uma operação no pâncreas, você tira o apêndice, você receita óculos. O que eu quero dizer? Na hora que você faz o diagnóstico, aquela dor é reflexo. Quando você vai ver o problema não está que o caixa está sem dinheiro, o problema está na falta de qualidade da fabricação do produto, no preço errado, que está sem margem, está na condição de pagamento, o cara compra do fornecedor dele a 30 dias e vende a 60. Então, assim, ele não é obrigado a saber de tudo, mas muitas vezes ele não tem as pessoas certas. Então, a gente tem que fazer todo esse estudo para ele mostrar. E, assim, a nossa experiência mostra isso, né? O especialista entra, eu posso falar por mim, eu entro numa fábrica, eu já estou enxergando o que está de errado, sabe? Seja pela montoeira de estoque, seja pela caixa do refúgio, seja pelo barulho, pela iluminação, você vê as pessoas andando, outras trabalhando, você já está andando, você está medindo,
E a pessoa que está ali dentro, ela não consegue enxergar tudo isso. Ou se enxerga, não consegue perceber o que pode ser feito. Então, além de enxergar, é aquele remédio correto. Né? Não adianta ter um monte de ferramenta, entrar no chat GPT e ver o que tem que fazer. Precisa fazer uma ferramenta de análise de valor. Tá bom, vou implantar. Você já fez alguma análise de valor? Você conseguiu já ter o sucesso, o resultado de alguma coisa? Talvez não seja a melhor ferramenta, sabe? Então, assim, contem com quem é especialista. Isso, eu falando para vocês, é fácil de entender. O negócio é como essa informação chega para o empresário. Por favor, Wagner, mais uma andada. Então, para resumir um pouco, para mim, o nosso mercado ele se expande na indicação do boca a boca, entre empresários. Então, Wagner e eu temos uma experiência dessa, a gente entrou no mercado para fazer um trabalho, o trabalho foi bem sucedido, empresas do mesmo ramo começaram a nos procurar, falaram assim, mas vocês estiveram em tal empresa, nesse caso aqui era uma empresa de fundição de não ferrosos. Estive, então, e como é que foi lá? Eu fiquei sabendo que o resultado foi bom, inclusive até um cliente meu acabou de comprar de vocês naquela época, então, eles entendem que teve um resultado, eles vêm nos buscar. Outras indicações são aquele empresário que fala assim, puxa, estou batendo papo com um amigo no final de semana, que também é empresário, e ele mostra um problema e fala assim, olha, tive um consultor lá que me ajudou a resolver isso. Então, essa indicação é a indicação que, aos meus olhos, é uma indicação viável, é uma indicação que amplia o nosso rol de clientes. Por quê? Porque ele está dando o testemunho dele para uma outra pessoa que decide, que é um outro empresário que tem uma dor também. Então, eu acho, né, na minha humilde opinião, é que nós temos que fortalecer a nossa presença ampliando o nosso network como time de especialistas. Assim nós somos mais fortes. Nós não temos, na nossa busca na internet, um nome tão forte que a gente saia primeiro na pesquisa, na frente de outras consultorias. Nós temos, assim, vários especialistas e várias especialidades. O que nós estamos fazendo aqui na Blue Compass é juntar esse conhecimento de cada um para fazer um todo mais forte, para fazer um todo mais abrangente. Hoje, né, o portfólio da Trysor, ele é limitado. Se vocês quiserem entrar no nosso site, a gente enxerga, mostra algumas coisas. Se mostrar o portfólio de todos nós juntos, olha, é incomparável. Né? Então, que isso seja, né, o início de um trabalho, como a Ania falou, estou aqui já há alguns anos, que agregue a experiência de todo mundo e coloque a serviço e à disposição dos clientes. Os meus clientes que têm necessidade de coisas que eu não atendo, eu vou achar aqui nesse grupo pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão ajudar o meu cliente, e assim vale para todos. Acho que, Wagner, acho que talvez agora é para finalizar. Então, finalizando aqui, né, entre os minutos que me passaram, gostei dessa frase que o Wagner me sugeriu. Para pessoas de negócio, networking profissional é respirar puro. Então, eu acho que é através disso que nós nos movemos, é através disso que nós ampliamos, né, o nosso rol de clientes, nós temos leads, nós temos oportunidades. Então, fica aqui essa parte da minha apresentação. Não sei, Ania, se você daqui quer continuar com o Wagner e faz pergunta no final, ou se para agora, você que comanda. Sim. Vamos fazer assim, a gente continua com ele. Acho que está muito bom ouvir. Muito obrigada, Mauro, pela objetividade, pela clareza, pelo tempo também que você cumpriu. Eu vou só passar, então, já direto, Wagner, se estiver pronto para você. O Wagner vai falar o Mauro falou sobre soluções, sanar problemas ou ampliar potencial, e o Wagner vai complementar com serviços, melhorar controles ou ampliar capacidades dos clientes. Tudo bem com você aí já, Wagner? Eu já estou subindo aqui a apresentação para ele. Tá. E aí a gente conversa mais um pouquinho, então, com o Wagner, e aí a gente abre para perguntas, né? A gente está tanto tempo junto que eu até esqueci de fazer esse comentário no início. Vamos lá, Wagner. Já apareceu aí, né? Vai lá, Wagner. Tá, perfeito, Mauro. Ania, obrigado pela oportunidade. Para nós, a Trysor, isso tem um valor enorme, porque é aqui que a gente consegue fazer uma transmissão do que a gente realmente consegue fazer em empresas. A nossa experiência somada
é enorme, ela é vasta, por isso que o Mauro fala com toda a propriedade que às vezes a gente, só de andar dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, a gente já consegue insights para saber o que está errado lá ou não. Então, isso é uma maneira da gente falar para vocês e também pedir a consolidação de vocês, dizendo, olha, é por aí, não é por aí, mas é quando a gente vê as empresas estando jogadas nesse mar que nós estamos passando, de incertezas políticas, de incertezas econômicas, de incertezas climáticas, né? Coisas que estão acontecendo aí no último minuto. A empresa pode ficar, o dirigente, o empresário pode ficar em dúvida. O que eu faço? Eu jogo maiores controles, eu começo a limitar, eu começo a querer restringir a aplicação da minha empresa, dos meus produtos, ou eu vou para um outro mercado, ou vou para outra área, ou eu vou para outra coisa. Então, aí é que a gente começa a buscar o raciocínio, buscar uma linha de raciocínio para poder oferecer uma melhor saída para esses empresários. Paulo, pode passar, por favor? Então, o que acontece? Nós, como especialistas, e nós, eu estou dizendo, todo o grupo do Compass, nós precisamos ter uma visão holística, uma visão de todo, não somente da necessidade daquela empresa que está nos chamando, mas também da geração de valor da proposta ao mercado. Por quê? Porque nessa possibilidade de mudança que nós vamos ter ao ingressar numa empresa, a gente pode abrir um espectro de soluções enormes. Por todos os nossos conhecimentos que nós temos. E ressaltando mais uma vez, não é nós traz, é nós Blue. Então, é essa necessidade que a gente tem de ter a visão do espectro todo das empresas que estão hoje embarcadas num barco que está num estado de deriva, mas está passando por uma grande tempestade, e propor as melhorias que a gente pode fazer. Vamos para o próximo? Quais são as dores atuais que a gente costuma ver no mercado? O que o nosso ouvido está captando aí dentro? Primeiro, necessidades de melhoria que os empresários estão vendo, né? Eles estão vendo que as empresas estão investindo em equipamentos, em robôs, em indústria 4.0, 5.0, e ele percebe que ele está ficando para trás. Outra dor, resultados financeiros não atingidos. A empresa precisa atingir um determinado patamar e não consegue. É uma grande dor que a gente vê as empresas passando por hoje. Exigências de mercado. O mercado está evoluindo, o mercado está querendo produtos novos, o mercado está exigindo das empresas posturas diferentes do que provavelmente quando se fundou a empresa não existiam, né? Estão havendo reivindicações da sociedade. A sociedade quer empresas que sim tenham uma atuação na questão social, que tenham uma atuação na questão ambiental, e o empresário dificilmente vai ver uma saída para isso, né? O empresário quer a busca de reconhecimento. Ele quer que a empresa dele tenha um reconhecimento no mercado pelo bem que ele faz. Ele quer que alguma coisa seja vista pelo seu cliente, pelo seu consumidor. Olha, como eu faço bem isso aqui. E se ele não fizer um trabalho bem estruturado, não vai haver esse reconhecimento. E a dor também desses nossos empresários é quando ele percebe que ele está ficando distante da tendência. A tendência está indo para um lugar. Redes sociais, mercado mais disputado, ele começa a perceber que ele está ficando para trás, porque daquele jeito que ele vinha sempre fazendo, ele está ficando para trás, né? Mauro, por favor. Aí fica a questão. Nós, como especialistas, nós temos que ter um olhar para a contribuição do fortalecimento da proposta de valor para o cliente. Provavelmente isso está no nosso histórico, pelo que eu e o Mauro temos sentido, pelo meu histórico também anterior, que quando o empresário chama, nem ele está sabendo direito quais são os problemas da empresa. Ele está te chamando para um detalhe
E ele não está entendendo o que está acontecendo com a empresa dele. Ele acha que aquela maneira que ele vinha dirigindo é suficiente. E a gente precisa entender que nós precisamos propor que a geração de valor para os clientes tem que ser alterada, tem que ser mudada. Vamos olhar análise das capacidades produtivas, ou, não sendo uma indústria, análise da capacidade de distribuição. Vamos olhar estudo de potencial que a empresa vai ter para fazer essa entrega para esse mercado. Vamos fazer propostas de mudanças para ele. Essa é a parte mais difícil, conforme o bate-papo que a gente teve essa semana ainda, né, Ania? Philip Kotler, se eu não me engano, quem dizia, né? A cultura come o planejamento no café da manhã. Né? As empresas estão vendo as suas necessidades de mudança, mas a cultura, o status quo, não está permitindo essa mudança. E nós, como especialistas, temos a obrigação de mudar essa aí. Eu estava dizendo num bate-papo que nós tivemos na semana, na terça-feira, que eu já quase apanhei dentro de uma empresa. Uma reunião de sócios, onde eu fui dar um parecer do que estava acontecendo com a empresa, falei essa questão. Um dos sócios levantou e disse que eu não poderia estar dizendo aquilo da empresa dele. Eu falei, não, são aqui números que dizem isso. Né? Aí como o tempo fechou, suspendemos a reunião, o presidente suspendeu a reunião, eu fui lá tomar água, tomar um café. O sócio veio atrás de mim, juntou aqui e aprontou a mão aqui para dar, dizendo, olha, você não pode dizer isso à minha empresa. Né? Então, veja, o que é o empresário de hoje em dia? O que é o lugar onde eles estão posicionados? O status quo. Eu comento muito sobre o meu trabalho, sobre a questão do status quo. Isso tem que ser questionado, isso tem que ser mudado. Senão, o empresário vai emergir, a empresa vai emergir. E essa empresa, que eu quase apanhei, essa empresa realmente fechou. Pode mudar, Mauro, por favor? O especialista tem que estar atento na geração de valor que ele pode fazer. Eu peguei alguns nuances aqui, algumas partes, baseado num canvas, mas só peguei algumas partes para falar, olha, onde é que a visão do especialista pode mudar, pode melhorar na questão da prospecção de mercados, na questão da segmentação dos seus clientes? Primeiro, o especialista vai pedir, enxerga a necessidade das comunidades. A questão das redes sociais hoje fortaleceu as comunidades. Mas quer seja ela uma questão social, uma questão de empresários, uma questão de praticantes de esporte, essa turma elas estão se unindo e estão atentas ao mercado. Então, um especialista vai pedir, verifique no segmento que você está se propondo colocar a necessidade de atender essas comunidades. O especialista vai pedir, na questão da prospecção, que você faça novas abordagens. O que são novas abordagens? Olhe um mercado onde você não está atuando e pode atuar pela definição do seu produto. A gente costuma dar uma dica muito valiosa. Olhe para os seus atuais clientes, olhe o seu hall de clientes, veja quais são os mais importantes e veja se não houver nenhuma cláusula excluindo essa possibilidade, oferecer o seu produto para esses concorrentes. Né? Se hoje você oferece um produto que vai, por exemplo, na BRF, Sadia, Perdigão e etc., por que você não pode oferecer, desde que não haja uma cláusula contratual, esse mesmo produto para a Aurora? Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de visão é alguma coisa que o especialista pode fazer pela sua empresa. Esse especialista também vai observar, pedir para você, escuta, como é que está a carência de mercado? Teu produto está atendendo essa carência? Nós não podemos fazer alguma modificação ou um lançamento de um produto correlato que vai atender uma carência, um nicho de mercado que hoje você não está atuando? O especialista também pode pedir para você avaliar a criação de produtos substitutos. O que são produtos substitutos? Não são produtos concorrentes. São aqueles que podem substituir o que um concorrente teu está fazendo. Eu costumo dar 2 exemplos para isso.
que são produtos substitutos. Há um tempo atrás, quando a Cinemark veio ao Brasil, ela observou um detalhe. A Cinemark vem aí, entra no shopping com 5, 6, até 10 salas, né? Então, ela precisa das classes B, C e D para encher essas salas. Então, ela observou que para comprar o ingresso, essas classes vão pensar uma coisa. Elas vão ter um grande concorrente na mão. Essas empresas vão ter um grande concorrente na mão, que é isso aqui. O celular pré-pago virou concorrente da rede Cinemark. Por quê? Essas classes, ou eles vão fazer um crédito no seu celular, nos seus celulares pré-pagos, ou vão comprar ingresso no cinema. Então, havia essa concorrência mesmo não sendo produtos diretamente concorrentes. Para evitar isso, o que a Cinemark fez? Se associou a grandes empresas de telefonia, a Claro e a Vivo, fazendo um pacote. Se você é cliente Claro Vivo, vem aqui, eu vou te dar um desconto, vou te dar um ingresso a mais. Para evitar esse tipo de concorrência. Um especialista vai pedir para fazer essa análise também. Ver se você não está tendo uma concorrência, não do mesmo produto, não do seu concorrente direto, mas de algum outro produto. O especialista vai pedir para você analisar se você pode entrar no mercado do Oceano Azul, né? Uma teoria recente, dizendo onde você vai navegar em áreas onde você não vai ter tantos concorrentes, você vai atuar em nicho, e que você, com ausentes concorrentes, vai conseguir praticar margens melhores. Então, isso é que um especialista vai poder abordar para vocês. E uma coisa que a gente vê na minha história, a necessidade de segmentação dos seus clientes. Eu sempre entro, quando a gente faz o produto de alavancagem comercial, que você segmente os seus clientes, que isso vai começar a abrir uma melhoria, um leque maior de colocação do seu produto e um melhor conhecimento daquilo que você está fazendo no mercado. Mauro, por favor. A visão do especialista na relação com os clientes. Identifique as necessidades dos seus clientes e veja se você está atendendo. Coisa que nem sempre as empresas costumam fazer. Né? Veja lá primeiro, identifique quais são as necessidades que o seu produto está atendendo. Você pode fazer modificações, você pode fazer mudanças do seu produto ou lançamento de novos produtos que atendam alguma necessidade não atendida. Né? O teu especialista vai pedir para você fazer uma comunicação melhor com o mercado, como é que você está se comunicando com o mercado, como é que você está passando a sua ideia do que você faz. Nós estamos vendo ultimamente muitas empresas fazendo institucionais, né? Não é propaganda direta do produto, mas são propagandas institucionais sobre a empresa, para que ela passe uma imagem melhor, para que ela marque um campo para poder atuar. Isso muito relacionado também com a Customer Experience, ou User Experience. O especialista tem que abordar essa questão dentro da empresa, pedir para abordar essa questão dentro da empresa. E o especialista vai dizer, apoie questões sociais. Isto é necessidade, isto é algo que, primeiro, o cliente vai ver com os bons olhos. Primeiro, não porque é importante, mas porque vai dar atenção. Mas é porque há uma necessidade muito grande das empresas que têm aí os seus resultados financeiros muito grandes, há a necessidade da empresa dividir isso com a sociedade. E isto é necessário não somente pela questão da imagem, mas também porque é assim que nós vamos conseguir melhorar a nossa comunidade, a nossa sociedade como um todo. Mauro, por favor. Quando a empresa chega com a proposta de valor ao mercado, o especialista vai pedir, faça uma avaliação do impacto ambiental que esse produto está tendo no mercado, está tendo no ambiente como um todo. Algumas empresas não fazem isso ou fazem num nível superficial só para fazer um greenwashing e dizer ao mercado, eu estou fazendo bem para o meio ambiente. Não é só isso, gente. A questão do impacto ambiental é uma coisa extremamente complexa. Há especialistas que fazem análise ambiental, do impacto que a empresa tem feito nisso, tem feito ao ambiente, e às vezes há necessidade de você fazer
mudanças urgentes. Na proposta de valor, o especialista pede para que você faça uma melhoria da lucratividade daquele produto. E se avalie se aquilo pode estar dentro daquela questão, está dentro da margem necessária para a empresa, ou se isso pode melhorar. Né? Às vezes, não tanto no produto, mas dentro da própria empresa, você fazer uma análise de processos onde você pode melhorar a entrega dessa proposta de valor para o cliente e melhorar os custos dessa fabricação, desse processo interno, quer seja de produção, quer seja administrativo, para poder dar uma melhoria da lucratividade para esse produto. O especialista vai pedir estudos de inovação. A inovação é extremamente importante dentro das empresas. É como o Mauro falou, começou a fazer isso há 300 anos atrás e não muda nada, não procura melhorar, não procura olhar para dentro da empresa e ver o que eu posso estar inovando aqui, o que eu posso estar melhorando aqui. O especialista vai pedir para fazer uma adequação ao nicho, né? A gente comentou do Oceano Azul. Às vezes eu tenho que fazer uma determinada mudança no meu produto, na minha proposta de valor, para que haja uma adequação ao nicho, para que eu consiga atender melhor esse nicho que eu estou atuando e fazer uma melhor captação de valores para isso. O especialista também vai pedir para você fazer uma avaliação da capacidade de produção. Escuta, isso que está sendo proposto. Eu tenho realmente a capacidade de atender? O mercado vai absorver o que eu estou colocando no mercado, mais ou menos? Então, há necessidade de fazer essa avaliação. Mauro, por favor. E na geração de receita, o especialista vai pedir, vamos fazer uma avaliação de SOP, Sales and Operation Planning, porque a demanda no mercado é o que eu vou conseguir atender? Ou o que eu estou colocando no mercado eu vou conseguir vender? São coisas onde a empresa precisa estar muito bem alinhada para que eu depois não tenha estoques ou para que eu não tenha uma falta no mercado, uma quebra de produto no mercado. São duas questões extremamente complicadas para a empresa, onerosas para a empresa. Tá? Na geração de receita, o especialista vai pedir uma adequação da necessidade da empresa a esta receita. Se o que você está faturando é o que realmente a empresa precisa, se isso está adequado ou não. E na questão de sustentabilidade financeira, muito coligado isso, escuta, para que eu possa dar sustentação a esse meu negócio, isso que eu estou colocando no mercado, essa geração de receita que eu estou estimando, é capaz de fazer com que a empresa tenha uma boa geração de receita, que ela tenha sustentabilidade. Próximo, Mauro. Nós, como especialistas, temos a obrigação de alertar o empresário que ele tem que investir na continuidade do seu negócio, na confiabilidade dos seus produtos e na sustentabilidade de uma visão ampla, não somente na questão ecológica, mas sim da sustentabilidade da sua empresa, do seu negócio. E temos que mostrar para ele que isso não é custo extra, que não é sem retorno. Isso é investimento no futuro. Nós temos a obrigação de mostrar essa visão para ele. Se não houver isso, nós estamos falhando, gente. Isso é extremamente necessário. E, para finalizar, nós, especialistas, vamos colaborar para a quebra da resistência à mudança. Não vamos precisar apanhar no cliente, mas precisamos elaborar um projeto onde a gente apoie a empresa na sua quebra de resistência. Isso é extremamente pesado, isso é extremamente forte, mas a empresa tem que fazer isso. Senão ela não vai conseguir se adequar a esse mercado totalmente instável que nós estamos vendo por aí. Acho que encerramos por aqui. Agradecido a atenção, pessoal. Estamos aí à disposição, eu e o Mauro, para as questões. Bem, muito obrigada, Mauro, muito obrigado, Wagner. Acho que trouxeram aí os pontos para muitas reflexões, né? Pelo menos as minhoquinhas já estão todas aqui. Eu vou abrir, então, para perguntas. Eu não sei qual é o volume de perguntas que a gente vai ter, mas se vocês entenderem que ajuda, aí no chat colocar lá pergunta, só para eu entender a ordem
das perguntas, a gente vai pelo chat, se não, levanta a mãozinha e aí a gente vai tentando atender a todo mundo. Enquanto as pessoas não se manifestam, eu já vou fazer uma pergunta para vocês dois aí. E aí vocês respondam, né? Na verdade, dentro da minha perspectiva, né, de sempre olhar, e eu gostei muito da forma como vocês trouxeram os dois olhares, né, o olhar da empresa e o olhar do especialista. Uma das perguntas é a seguinte: se é verdade, acho que tem uma coisa que você falou, Mauro, se é verdade dizer que, por vezes, os empresários ou os líderes, enfim, o representante na empresa não consegue identificar, né, o próprio problema, também não seria verdadeiro afirmar que talvez ele também não tenha ciência de potenciais, de forças, né, que ele tenha, né? Então, essa é uma pergunta. Parece óbvia, mas se vocês quiserem, né? E a outra pergunta se o que, ouvindo vocês dizerem, se o que nos chama como especialistas é uma vulnerabilidade do cliente, será que é assertivo a gente chegar no cliente apontando problemas? Será que a gente não deveria estar entendendo que ali naquele papel daquele cliente, daquele interlocutor, daquele gestor, diretor, enfim, quem estiver fazendo essa interlocução, o papel dele também naquele momento, como acho que, não sei se foi o Wagner ou você, Mauro, também disse, no nosso especialista, como a gente é um colaborador para a quebra de resistência, aí você fechou bonito, né, Wagner? Assim, será que quando o que nos chama é vulnerabilidade, será que a nossa aproximação com esses clientes não, ou aproximação, até crescimento dentro do cliente, não deveria ser apontando de novo forças que ele tem? Bom, Wagner, eu vou começar falando aqui, acho que você complementa. Assim, Ana, bem claro, do jeito que você perguntou, situações que vêm na minha cabeça agora, de chegar e o empresário falar, olha, eu estou com esse problema, eu não sei exatamente o porquê que está acontecendo isso, mas está acontecendo isso. Então, a gente, nessa hora, percebe que ele não tem a capacidade de fazer o diagnóstico, ele não enxerga o funcionamento completo da empresa, além dele estar mal assessorado, porque aquele problema aparecia naquele dia que ele me chamou. Ele sofreu muito com aquele problema, até ele dar o braço a torcer, ele tentou resolver, ele usou de tentativa e erro, ele perguntou para a família, ele perguntou para amigo, ele consultou os funcionários, os universitários, o chat GPT, não tinha chance, alguém indicou atrás, ou o Mauro ou o Wagner, e nós fomos lá, ou foi algum de nós, para resolver. Então, assim, ele não tem ideia do que é, e a hora que você começa a puxar o fio, né, do novelo, você começa a ver, como eu falei na minha parte, que aquilo é a ponta só do iceberg, e aquilo só é um efeito. Tanta coisa para dentro para ser resolvida, aí você começa a cavucar, você começa a ver, não é o oceano azul, mas é o mar preto de problemas que você tem para resolver. Aí você tem que ter a capacidade de fazer a síntese e falar, você tem um caminho crítico para seguir. Então, para essa primeira dor, sei lá, vou chutar aqui o caixa, então nós temos que atuar aqui, aqui e aqui. Aí você começa a pegar cada pedacinho do processo dele, vamos dividir a empresa dele, seja ela qual for, de manufatura, ou de serviço, ou de venda, de comércio, ela é constituída por processos, né? Ele vai comprar, ele vai vender, ele vai faturar, ele vai falar com o cliente, ele vai comprar. Então, assim, tem vários processos ali, e ele não enxerga aquele processo como algo vivo, ele enxerga assim, eu comecei fazendo assim, né? Eu punha a madeira, pegava o martelo e batia o prego. Tá, mas foi que década? De 80? Você acha que é assim ainda que continua fazendo? Não, mudou. Muita coisa mudou. E você acha que isso é o certo ainda, né? Essa visão que a gente traz com a experiência de já ter vivido várias situações como essa, faz um pulo enorme dentro da empresa. Então, foi comentado alguma coisa, não sei se você perguntou agora, acho que o Wagner está falando, vou fazer uma análise da segmentação. Eu fui em cliente que não enxergava o potencial que ele tinha fora da onde ele já atuava. Eu falei, tá bom, tudo isso aqui, o que é? São Paulo? É região sul? Ou não São Paulo? Eu falei, e o Sudeste? Aí eu não atuo, falei, e as outras regiões? Eu só faltou perguntar quais, né? Então, assim, parece que a gente vai lá e tira a venda, muitas vezes.
Só que para a pessoa, né, para o empresário, para o empreendedor, entender que ele precisa dessa ajuda, de alguém que venha para mostrar para ele qual o caminho a seguir, já dando desvio das grandes pedras, já tirando um custo de ficar tentando, né? Eu acho que esse é o grande ponto, é o paradigma que o Wagner falou. Não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, mas acho que o complemento o Wagner consegue fazer. Já houve situações, tivemos uma situação bastante recente, de uma empresa que nós fomos fazer a pedido de um dos sócios, né? 2 sócios, um financeiro, outro operacional. Quem nos indicou era um consultor financeiro que estava lá dentro. Eles estavam com problemas lá. Na verdade, o grande problema, dito pelo consultor que estava lá, é que o sócio operacional ele queria fazer investimentos na louca. A palavra certa é essa, na louca. Ele queria sair comprando máquinas, ele queria... e já tinha feito isso, tinha dado errado. Ele queria fazer mudanças na empresa de acordo com o que dava na cabeça dele, né? Aí nós fomos lá, fizemos uma análise, um diagnóstico, e vimos muita coisa errada em nível de risco operacional para os funcionários, né? Sem falar dos equipamentos, sem cuidado, sem manutenção, uma série de coisas. Isso tudo no diagnóstico. Fizemos o relatório, enviamos lá para ele, e o consultor lá, passando um background aí para vocês, ele dizia, não, tá tranquilo, ele vai fechar com vocês. Ele precisa de vocês. Ele vai fechar. Então, fizemos o relatório, mostramos para ele, depois de uma reunião presencial, olha, você está com esse problema, e a solução é essa e essa. Ele não fechou. Ele deu a desculpa, e isso foi desculpa, porque depois o consultor financeiro lá se revelou, eu estou quase comprando uma outra empresa e vou investir nela. Então não vou ter caixa. Por enquanto, né? Desculpa, não, mais para frente eu vou chamar vocês. Aí eu e o Mauro fizemos aquela análise e falamos, sabe qual foi o problema? Nós revelamos os problemas que ele tinha que provavelmente ele não sabia. Não. Nós colocamos o preto no branco sobre a real situação da empresa, da fábrica. Alguma coisa provavelmente ele não sabia, né, porque a nossa análise foi bastante técnica. Muita coisa ele sabia, mas por questão pessoal ele não queria mexer naquilo. A gente disse, se você não mexer nisso, você vai ter problemas operacionais, de faturamento, de quebra de faturamento, e inclusive com uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E falhavam muitas coisas de segurança lá dentro. Uhum. Então, isso para nós foi assim, uma vivência, né? Diz que tem uma frase que está rolando por aí, diz que a maturidade, você demonstra maturidade quando você não fala só das coisas boas, mas as coisas erradas que também deram certo, né? E aí a gente aprende, e nessa situação a gente aprendeu. O que nós faríamos? Uma mudança no diagnóstico? Não, uma mudança na postura da apresentação disso e de não ser uma forma tão contundente daquilo que aconteceu. Uhum. É o que eu falo, né? O status quo. A gente mostrou o status quo com todas as letras, com todas as vírgulas. Talvez a gente fizesse isso de uma forma mais maneira, vamos dizer assim. Era essa a questão. O Espadoto colocou aqui um comentário que eu não sei se é contraponto ou se, na verdade, é complementar ao que vocês estão dizendo, porque o que ele diz é que no momento, e aí, Espadoto, fica à vontade se você quiser falar, mas no momento em que ele passou a ser mais direto, né, ele começou a ter mais clientes e menos amigos, né, e é isso, Espadoto? Quer comentar alguma coisa da sua consideração? Oi, pessoal, boa tarde. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação. A gente, muitas vezes, se a gente não for muito direto, né, principalmente quando a gente está conhecendo a empresa ou quando a gente tem detalhes, e eu tinha, né,
uma coisa particular, eu tinha a tendência de ser muito político, né, de tentar fazer tudo ali do melhor jeito possível, igual nos filmes, né, mas não era tão assertivo quanto agora, ir lá e até um pouco desafiar o empresário, né, com as questões que ele tem, e aí você já sabe se vai continuar ou não. Você ganha muito tempo com isso, mas, obviamente, você não fica tão querido assim, né? Então, era essa a colocação que eu queria fazer e ouvir um pouco aí dos colegas a experiência deles também, né? Como que eles veem isso. Bom, eu acabei de escrever alguma coisa para você no chat, mas eu vou falar. Primeiro, Boa. prazer estar com você aqui. Saudade do amigo estar participando junto numa reunião. A verdade sempre, o especialista tem que ser pragmático, não adianta ir lá com o Rolando Lero. Eu comparei aqui no chat e você no especialista. Você está com um problema ortopédico, você vai no cara, o cara não vai fazer uma radiografia, não vai fazer uma ressonância, o cara vai ficar olhando, apalpando e falando, eu acho que, bem, olha, vou tentar. Não, você vai lá para ter a solução do problema. Ainda mais no mercado de hoje, que o cara quer tudo para ontem, né? Você tem que ser quanto mais assertivo, melhor. Lógico, com educação, com trato, né? Sendo bastante polido, mas falando a verdade, seja ela qual for, do tamanho que for. Você, eu, Wagner e todos aqui já passamos por situações com certeza constrangedoras, né? Vou lembrar de uma aqui, onde você, falando com o dono da empresa que tinha família trabalhando, você teve que falar alguma coisa de alguém que era parente dele. Mas só porque é parente, a pessoa é boa, né? Então eu vou deixar uma pessoa, sei lá, em recursos humanos que não entende nada daquilo, mas como é a irmã do dono da empresa, nós vamos deixar? Então, assim, nós estamos lá para resolver o problema, né? E o caminho encontrado para resolver esse problema, muitas vezes não vai conseguir fugir do que substituir, lógico, treinando, mas talvez substituindo pessoas, mostrando erros graves que estão acontecendo. Então, assim, eu concordo com a sua colocação, talvez no começo, né, com o início das atividades, você vai lá meio polido, tentando não chocar, mas a verdade, ela é acima de tudo, não tem como fugir dela, nem tentando dourá-la, tem que colocá-la no momento, você vai saber escolher, mas você tem que colocar a verdade. Diga, Wagner, pode falar. Marcelo, bom te ouvir aqui. Eu tinha colocado essa primeira resposta sem ter lido o chat ainda, né? Mas o que acontece? Com essa lição que nós tivemos, o que nós vamos fazer? Sempre que você faz uma proposta, a gente faz um checklist, né? Se está tudo abordado, se os preços estão ok, carga horária, uma revisão. O que a gente vai fazer? Que isso é bastante recente, a partir das próximas. Uma pergunta, nós não estamos sendo muito contundentes aqui? Não vamos mudar o objetivo do trabalho, não vamos mudar nenhuma linha do que vai ser feito. Mas nós vamos, talvez, filtrar alguma coisa que seja excessivamente contundente e que possa amargar alguma relação. Então, vivendo e aprendendo, né? Isso para a gente mostrou bem, e a gente não vamos mudar o trabalho, mas talvez na forma de apresentação a gente tenha um cuidadinho a mais com isso. O Marcos também traz nesse sentido, Marcos, se você quiser falar, ele diz, falar não o que o cliente precisa, mas dizer, posso te ajudar fazendo um diagnóstico. É isso, Marcos? Sim, é isso, porque eu sou consumido horas e horas por interessados, por tempos longos. Eles querem saber tudo, as conversas são super fluidas, é maravilhoso. E ele não fecha, como o Wagner comentou, ele não fecha. E aí encontrar esse ajuste de, peraí, tudo bem, você está invadindo demais, você está sendo incisivo demais, suas perguntas estão exigindo um conhecimento meu que eu vendo, não dou de graça, né? A gente precisa cooperar, e ele fica feliz com essa proposta. A leitura que eu fiz dessa experiência do Wagner foi que ele leu, conseguiu um mapa enorme e falou assim, vou fazer eu mesmo, por muito menos.
É essa a leitura que eu fiz. Eu acho que eu passo por isso sempre. E eu não estou dizendo que eu tenho solução, não. Estou dizendo que eu participo do mesmo problema. Alguma? Já teve, Marcos, empresas que nós fomos, Wagner e eu, e a gente viu que estava indo para esse caminho, né? A primeira coisa que ele quer é o preço. Eu falei, mas eu preciso fazer um diagnóstico. Você talvez precise de mais coisa do que simplesmente você acha que precisa. Aí, quando ele começa a entender que você começa a abrir e falar, essa caixa aqui tem uma coisa errada, aquele departamento tem também. Mas o que nós vamos fazer para resolver? Eu falei, olha, a gente sabe, pode te dizer, mas se for para dizer tudo, eu vou começar a cobrar o diagnóstico. E teve empresa que a gente cobrou para fazer o diagnóstico. Infelizmente, porque a gente gosta de ir lá, como já falamos aqui, passar o dia na empresa, analisando, falando com as pessoas, enxergando e tudo mais. E a gente percebe que muitas dessas empresas, ou muitos desses empresários, já querem sair ali anotando as dicas. Tá bom, anote algumas dicas, a gente vai sempre ensinar o caminho sem dar os atalhos. Mas muitas vezes eles pedem demais. Algumas vezes cabem colar essa prática de falar, então eu estou cobrando um diagnóstico, se você fechar o projeto, o diagnóstico não vai ser cobrado, caso você não feche, vai. Eu ia mencionar uma coisa que acho que o Martins trouxe aqui de alguma forma, porque ele menciona, Martins, se quiser complementar sobre a situação da empresa, né, que às vezes é de inadimplência, enfim, coisas que a gente não consegue saber num primeiro encontro, talvez, e que às vezes também o cliente não aceita as soluções dadas. É isso, Martins? É isso mesmo. Então, acho que você é um milagreiro, né? Você vai lá, a empresa está toda falida, já fizeram um monte de besteira, compraram coisa que não devia comprar, tem um estoque grande, não tem uma customização do que vende, não tem uma formatação de preço, ou seja, está tudo errado. Aí você dá algumas sugestões, e não aceita as sugestões, encerra o contrato, né? E é comum, depois de 6, 7 meses, você ver essa empresa fechada, entendeu? Porque milagre não existe, né? Eu acho que essa é a situação, e eu estou com o Wagner e com o Mauro também, na questão de você cobrar o diagnóstico, né? Porque às vezes você trabalha, tem todo um tempo perdido para poder estar fazendo esse trabalho e simplesmente fala, não vou fechar porque eu vou comprar outra empresa, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então, e a gente fica com o prejuízo do tempo despendido lá, né? Então, essa é a colocação. Bom, Martins, eu coloquei a resposta para você, mas também eu vou falar. Às vezes, vender empresa também é um trabalho para a gente, né? Assim, olha, já que essa sua empresa não vai para frente, vamos vender? A gente dá uma melhorada nela, a gente valoriza a sua empresa, a gente acerta o fluxo de caixa, a gente tenta eliminar as maiores dívidas, a gente sai pintando máquina, chão e parede, e a tua empresa vai valer mais e uma parte dessa venda aí é nossa também. Então, assim, né? Não é porque o cara está chorando que eu não vou oferecer o lenço. A gente tem que vender, né? Eu sou desse princípio aí, né? Nós vamos estar lá olhando e a nossa visão tem que abranger tudo. A maior dor dele, que pode ser a desgraça da vida dele, para nós é um negócio também. Sim. Eu não sei se, assim, é óbvio, né, Wagner, Mauro, enfim, a todos, que a gente tem aqui a experiência que fala mais alto, que nos dá direções, nos aponta caminhos, mas cada empresa é uma empresa, cada setor é um setor, muitas vezes não é nem questão de porte de setor, é de quem está lá mesmo, né, da pessoinha, do ser humaninho com o qual a gente se relaciona. Da minha experiência, algumas, e até por trabalhar muito com cultura e com pessoas, alguns processos mais exitosos e assertivos, e depois eu fiquei sabendo, veio da própria proposta. A proposta, de uma certa forma, ela era quase que um instrumento de aculturamento, sabe, de mudança. Então, em vez de a gente comercializar ou apontar um produto ou já dar a solução, coisas que a gente mencionou aqui, eu faço muito isso, né? Então, para mim, de uma certa forma, é meio tranquilo, a gente constrói um roteiro
e vai mostrando para ele o que ele vai ter ao longo desse roteiro, entendendo que talvez o que ele queira só vai ter no momento X ou Y daquele roteiro. De uma certa forma, por que eu digo que a proposta acaba também sendo um ponto de contato, de aproximação e até de aculturamento do cliente, justamente pelas perguntas que eu fiz, não sei se vocês concordam, queria depois ouvir a opinião de vocês. Se ele não sabe, muitas vezes, o problema, e nem, né, se ele tem força ou não para sobreviver, como o próprio Martins trouxe aqui e tudo mais, às vezes, aquela proposta passa a ser quase que um manual de como ele tem que pensar, né, assim, então, eu sei, parece subjetivo, mas é muito pragmático, e eu tive alguns bons retornos de pessoas que disseram, olha, a tua proposta é diferente da dos outros, e aí vocês abordaram esse aspecto, né, você, Mauro, falou do tanto de empreendedor que tem, do tanto de gente que tem no mercado, né, e a gente precisa se diferenciar, eu costumo dizer, tem que ser uma geladeira de outra cor, né, então, assim, queria compartilhar com vocês que no meu caso, a própria proposta diferenciada, às vezes, levou o relacionamento para um outro lado. Vocês concordam com isso ou não? Já tiveram experiências? Olha, Ania, o que eu posso dizer para você é que, além do técnico, além do especialista, tem muito da relação de empatia, né? Quando você senta na frente do empresário, alguns jovens, alguns já até com mais idade do que a gente, muitas vezes parece que você está sendo o opressor. Ele está te chamando ali porque ele não conseguiu resolver, né? Ele está se rebaixando, tipo assim, chamando alguém para tentar ajudá-lo. E não é essa a situação. Eu falei na minha apresentação, ninguém é super-homem, ninguém é ao mesmo tempo corajoso, empreendedor e sabe de todos os assuntos, né? Quando a empresa é administrada por jovens, é mais fácil, porque eles sabem que eles precisam de ajuda, eles precisam multiplicar os braços e as mentes para poder tomar conta de vários assuntos. O empresário mais antigo, esse já tem aquilo que é meu, eu que fiz, comecei isso aqui com o primeiro tijolo. Tá bom, eu vou falar com você do seu legado, o que você vai querer deixar, né? Não adianta querer continuar, como eu falei, com o prego, com o martelo e com a madeira, tentando fazer do mesmo jeito, se abra, né? Às vezes, ele vai se abrir muito tarde. Por isso que eu fiz até uma brincadeira com o Martins. Então, o negócio é vender, né? Tem empresário que chega numa situação tão perigosa, economicamente, que vem chamar a gente para ajudar e falar, amigo, você cortou os pulsos e veio andando, você já vai morrer, não tem mais o que fazer por você, sabe? Não há quem resolva o seu problema. Então, assim, vamos olhar de uma outra maneira, sabe? Vamos deixar que você saia pelo menos com alguma coisa disso aqui, que fique o nome, que fique a empresa, que venha alguém com um objetivo diferente e faça. Mas voltando ao tema principal que eu acho que você perguntou, essa empatia é fundamental. Então, cabe a nós também, no approach, né, na hora que sentar frente a frente, ter essa consciência e saber se posicionar, né? Não é porque é especialista que sabe mais, né? Não é porque está ali pedindo um trabalho que você vai ter também que jogar o seu preço no chão, né? Então, assim, tem toda essa jogada. Eu estou falando aqui para especialistas, né? Só estou chamando o assunto, né? Gente aqui que consegue falar muito melhor do que eu sobre isso, mas é esse o posicionamento. Você tem que saber se posicionar, inclusive na hora de se vender e de vender a sua proposta. Bacana, gente. Não sei se nós já estamos chegando nos últimos minutos, não sei se alguém quer fazer alguma consideração mais ou contribuição. Pércio, por favor. Sabe, eu concordo com tudo que vocês falaram, tá? Apesar de eu insistir ainda que a parte psicológica ela tem que ser a primeira a ser analisada, o perfil do cara. E às vezes o que eu faço é eu peço para ele qual é o seu diagnóstico. Eu não dou o meu. Eu espero que ele faça. Aí eu vou lá e converso, né? Porque eu tive algumas situações, né? Era um pouco diferente, né? É lógico, era diferente porque era rede, mas que eu percebia, tá? Que a coisa não estava indo bem. Tem um que se recusou, ele continuou o contrato, mas ele se recusou a pôr no mercado o meu relatório.
um concorrente colocou, ele usava esse relatório, esse banco eu posso falar, porque já foi para o pau, era o Banco Santos, e, inclusive, o presidente dessa outra empresa fez marketing para ele, né, nas mídias sociais, saiu na Globo, saiu na Veja, saiu na Exame, e ele quebrou, né? Então, algumas coisas, eu prefiro que o cara me dê o diagnóstico, né? Se eu for levar para ele, acontece tudo isso que você falou, Mauro. Mas se ele mesmo me dá o diagnóstico, eu vou lá e melhoro o diagnóstico dele. É uma coisa que às vezes funciona melhor, tá? É como você falou, não é só uma questão de empatia, é você ler o perfil do cara. Se você conseguir ler, aí vem empatia, porque ele fala, pô, você vê como eu tenho razão, não é você que tem, sou eu. Porque, na verdade, é isso. Eu tive uma situação numa consultoria que os caras contrataram uma consultoria para falar para eles o que eles estavam fazendo de errado. Eu falei, pô, não é possível, né? Mas, na verdade, sabe o que por que isso? Para mandar o meu chefe embora. Para falar, ó, foi a consultoria que falou que a gente tinha que sair do mercado, né? Então, muitas vezes, o consultor, o que ele quer é falar que a responsabilidade não é dele, mas é do consultor, né? E é assim que funciona. A gente precisa apenas administrar. Mas eu concordo. Conversamos até terça-feira, né? Essas situações que a gente passa bom, enfim, mas muito bom mesmo. Parabéns. Garcio, só para reforçar o teu comentário, já aconteceu conosco, né? Quando eu trabalhava lá na outra consultoria, nós fomos contratados para fazer mapeamento de processos. A gente está fazendo mapeamento, o dono da empresa chamou a gente e falou, olha, faça o que você quiser, mas dê o diagnóstico que o meu genro que está aqui tem que ser mandado embora. Mais ou menos isso. E, na verdade, a gente fez o mapeamento e viu que realmente não agregava absolutamente nada, passamos para ele e ele falou para a filha dele, olha, não fui eu, é a consultoria que mandou ele embora. Já aconteceu comigo. E assim, se a gente consegue atuar assim, a gente consegue cliente. Tá? Se a gente for falar para ele, é verdade, né? Se você falar, o senhor não, pô, mas eu montei, faturo, sei lá, 300 milhões, ando de BMW, sempre andei de Mercedes, troco esses carros todos, não tem, é o ego dele, né? E você precisa lidar com o ego dele, não é com a administração, porque a administração, na verdade, ela é reflexo desse ego. Então, se você fizer isso, ajuda, tá? Eu acho que a gente consegue andar um pouquinho mais. Eu não fazia bem isso, eu não vou negar isso, mas era diferente. A gente ter que ir lá e falar, o teu risco é esse, mas eu perdi um contrato, eles não aceitaram o meu relatório, né? E contrataram outra agência de rating que melhorou muito o rating deles. Eu falei, eu não concordo. Aí eles encerraram o contrato, falaram, problema deles, né? E aí foram vendidos. Enfim. É isso. Bom, foram gente, outros aí que ficaram pelo caminho, mas enfim. Né? Bom, queria agradecer demais, de novo, Mauro, Wagner, acho que foi excelente. A gente sempre tem vontade de ficar muito tempo, mas temos um horário aqui. Claro. Se eu pudesse fazer uma síntese, né, quem sou eu, mas de tudo que a gente viu esse ano, eu acho que a tônica, aquela palavra que não sai mesmo da nossa né, nem da nossa boca, nem da nossa mente, é que a gente vive um tempo de mudança, que as empresas estão à mercê dessas ondas, né, umas mais fortes, outras menores, mas elas estão, e que eu arriscaria dizer que por tudo que a gente viu esse ano, como especialistas, e a gente quis fazer esse fórum voltado para os especialistas, a gente também não pode encracar, a gente não pode cristalizar, a gente tem que ter, sim, caminhos, formas de monitorar o nosso trabalho e o nosso propósito de mudança das empresas de forma bastante concreta, bastante pragmática, e obviamente,
pegar esses caminhos, aqueles que forem mais exitosos e melhores, mas, de toda forma, a gente tem que continuar, estar aberto, né? E vocês trouxeram muitas coisas aqui, a própria empatia, a relação com a pessoa e não com o papel da pessoa, a diferença da região, do porte, do setor da empresa, e assim como as empresas, a gente também gosta de ser tratado de forma singular, dentro das nossas competências e tudo mais, né? Então, somos todos humanos aí tentando navegar esse mar, né? Esse oceano, às vezes azul, às vezes nem tanto. Mas, enfim, eu termino com essa reflexão para a gente, sempre uma reflexão, e quero agradecer demais, né, Blue Compass, Fábio, Isael, Paulo, os colegas de sempre, né, aqui nos bastidores, todos vocês, a audiência, todos os palestrantes, todos que participaram e que de alguma forma não tem valor o compartilhamento do conhecimento de vocês, né? A gente vai cair as fichas às vezes muito tempo depois do que a gente vê juntos, e desejar um bom final de ano, uma vez que esse é o último fórum deste ano, e a gente vai voltar possivelmente em março do ano que vem, mas quero deixar um convite, né, os nossos vídeos, tudo que a gente falou, enfim, está lá no LinkedIn. Então, nas férias, quando estiverem lá, relaxando no sol, ou pensando em nada, né, como é bom também, dê uma passada lá no LinkedIn e uma revisitada, se assim vocês desejarem, nos conteúdos que a gente tem lá gravado. Fábio, eu queria que você fizesse uma consideração final, se você puder. Sim, eu gostaria de agradecer muito, né, a participação de todos aqui, reiterando o que Ana disse, o Mauro e o Wagner aqui representando todos os colegas, né, que nos acompanham, todos os especialistas, eles são especialistas aí que nos acompanham há bastante tempo. Muito obrigado pela parceria de vocês, pela parceria de todos que nos acompanham. Tenho certeza que existe toda uma dedicação aqui do outro lado, todo mundo aqui pensando, né, em conteúdo, realmente, para a gente poder agregar, para a gente poder evoluir em conjunto, realmente trabalhar num formato onde a gente possa conectar vocês com as empresas, levando e cumprindo o propósito de realmente levar aí essa cultura da prosperidade sustentável, né, para um impacto aí na valorização das empresas. Muito obrigado a todos. Ania, muito obrigado, parabéns pelo excelente trabalho que teve desenvolvendo aí, né, conduzindo aí esse fórum, e aguardamos vocês aqui no próximo ano, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade e até a próxima. Tá. Pessoal, valeu. Mauro e Wagner, vocês foram Obrigado. show, como sempre. Parabéns. Mais Valeu. um Obrigado. fórum 100. Valeu, pessoal. Grande abraço. O Wagner não ia falar? Não? Não? Tá aqui. Errei. Tá bom. Um abraço.